Um certo dia, uma santa tarde, uma santa noite, o momento torna-se santo quando você se propõe a ouvir o 22º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4, sobre os efeitos maravilhosos da consagração. Lembrando que nós já falamos sobre o primeiro, que é conhecimento e desprezo de si próprio. O segundo, participação da fé de Maria. O terceiro, maturidade cristã. O quarto, grande confiança em Deus e Maria. O quinto, comunicação da alma e do espírito de Maria. E, finalmente, o sexto, que fala sobre a transformação das almas em Maria, à imagem de Jesus Cristo. Parágrafo 218. 6. Se cultivarmos bem a árvore da vida, que é Maria, pela fidelidade às práticas desta devoção, ela produzirá fruto em ti a seu tempo, e esse fruto não é outro senão Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus Cristo, uns por uma via e por uma forma de devoção, e outros por outra, e muitas vezes, depois de tanto terem trabalhado durante a noite, devem confessar, abre aspas, embora tenhamos trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, fecha aspas. Se poderia dizer a eles, abre aspas, semeastes muito, mas recolhestes pouco, fecha aspas. Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós. Mas eis que, pela via imaculada de Maria e através desta prática de devoção que ensino, trabalha-se de dia, trabalha-se em lugar santo e cansa-se pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve pecado, nem a mínima sombra de pecado. Maria é um lugar santo, direi mesmo santo dos santos, onde os santos são formados e modelados. Parágrafo 219. Peço-te, por favor, que tomes nota do que afirmei. Os santos são moldados em Maria, mas há grande diferença em fazer uma figura em relevo, a golpes de martelo e de cinzel, e fazer uma figura lançando-a numa forma. Os escultores e estatuários têm de trabalhar muito para fazer imagens do primeiro modo e precisam de muito tempo. Mas para as fazer da segunda maneira, se exige pouco trabalho e fazem-nas em pouquíssimo tempo. Santo Agostinho aplica à Santíssima Virgem o apelativo de forma de Deus, molde adaptado a formar e modelar deuses. Aquele que se lançar nesta forma divina, depressa será formado e modelado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouco esforço e em breve tempo, torna-se Deus, porque se lançou na mesma forma onde foi modelado um Deus. Parágrafo 220. Parece-me que posso muito bem comparar os diretores espirituais e as pessoas devotas que pretendam formar Jesus Cristo em si e nos outros mediante práticas de devoção diferentes desta que estou expondo, a escultores que confiam na própria habilidade, talento e arte e dão uma infinidade de golpes de martelo e cinzel numa pedra dura ou num pedaço de madeira mal polida para reproduzirem a imagem de Jesus Cristo e, por vezes, não conseguem sequer reproduzi-lo como ele é na vida real, quer por falta de conhecimento e de experiência da pessoa de Jesus Cristo, quer ainda por qualquer golpe mal aplicado que estraga a obra. Aqueles, porém, que abraçam o segredo de graça que lhes apresento, comparo-os justamente a fundidores e moldadores que encontraram a excelente forma que é Maria, na qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, e sem confiarem, portanto, na sua própria habilidade, mas unicamente na bondade da forma, lançam-se e perdem-se em Maria, para se tornarem o retrato de Jesus Cristo tal qual ele é na vida real. Parágrafo 221. O exemplo da forma ou molde de que me servi é uma bela comparação, mas quem a entenderá? O meu desejo é que sejas tu, querido irmão, mas nunca esqueças, só se lança na forma o que estiver fundido e líquido. Isto significa que deves destruir e fundir em ti o velho Adão,
para te tornares no novo em Maria. Sétimo efeito maravilhoso da consagração. A maior glória de Jesus Cristo. Parágrafo 222. 7. Mediante esta forma de devoção vivida com fidelidade, darás maior glória a Jesus Cristo num só mês do que através de qualquer outra, ainda que mais difícil em vários anos. E eis os motivos. A. Se na verdade quiseres fazer as tuas ações por meio de Maria, como esta prática te ensina a fazer, é evidente que deves pôr de lado as tuas próprias intenções e prudências, mesmo que boas e conhecidas, para te perderes, digamos assim, nas da Santíssima Virgem, ainda que estas te sejam desconhecidas. Deste modo, entrarás a participar da sublimidade das intenções de Maria. Elas foram de tal maneira puras que ela deu mais glória a Deus com a menor das suas ações. Por exemplo, o fiar a lã na sua roca ou a dar alguns pontos de agulha, do que São Lourenço sobre a grelha no seu martírio cruel, e mais até do que todos os santos com as mais heróicas das suas ações. Por isso, durante a sua permanência na terra, a Virgem Maria alcançou uma plenitude indizível de graças e de méritos que seria mais fácil contar as estrelas do firmamento, as gotas de água do mar ou os grãos de areia da praia do que os seus méritos e graças. Maria deu mais glória a Deus do que alguma vez lhe deram ou virão a dar todos os anjos e santos. Ó prodígio de Maria! Vós não sois capaz de fazer outra coisa que não seja realizar maravilhas de graça nas almas que querem verdadeiramente perder-se em vós. Parágrafo 223b. Quem for fiel a esta forma de devoção, considera inútil tudo que pensa ou realiza sozinho e não buscando apoio senão nas disposições de Maria, onde põe toda a sua complacência, a fim de se abeirar de Jesus Cristo e até mesmo para lhe poder falar. Assim, fazendo prática muito mais a humildade do que as almas que agem por si próprias e que se apoiam nas suas próprias disposições, onde acabam por depositar uma complacência imperceptível. Por consequência, a pessoa fiel a esta devoção dá uma mais alta glória a Deus, que só pode ser perfeitamente glorificado pelos humildes e pequenos de coração. Parágrafo 224. C. Movida pela sua grande caridade, Maria recebe nas suas mãos virginais a oferta das nossas ações, dá-lhes uma beleza e um esplendor maravilhoso, e é ela mesma que as vai apresentar a Jesus Cristo. É evidente que assim, nosso Senhor é mais perfeitamente glorificado do que se fôssemos nós a oferecê-las diretamente com nossas mãos pecaminosas. Parágrafo 225. D. Finalmente, sempre que tu pensares em Maria, ela pensará por ti em Deus. Sempre que tu glorificares e louvares Maria, Maria glorificará e louvará por ti o Senhor. Maria é toda relativa a Deus. Eu tenho prazer em designá-la, abre aspas, a pura relatividade de Deus, fecha aspas. Ou seja, que não existe, senão em relação a Deus, o eco de Deus, que não diz e não repete, senão Deus. Se tu dizes Maria, ela repete Deus. Quando Santa Isabel louvou Maria e lhe chamou bem-aventurada por ter acreditado, Maria, o eco fiel de Deus, respondeu com seu magnífica, abre aspas, a minha alma glorifica o Senhor, fecha aspas. O que Maria fez nessa ocasião, repete-o todos os dias, sempre que é louvada, amada, honrada, ou se lhe oferece algo, Deus é louvado, Deus é amado, Deus é honrado, e damos a Deus a nossa oferta por Maria e em Maria. Capítulo 5. Das consequências e obrigações da consagração. Primeiro, práticas exteriores. Parágrafo 226. Sem dúvida que a característica essencial desta forma de devoção está na sua interioridade. No entanto, essa se manifesta por diversas práticas exteriores que não se devem negligenciar, abre aspas. Era preciso praticar estas coisas sem negligenciar as outras, fecha aspas. Quer porque,
As práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram ao homem que sempre seguia pelos sentidos o que fez ou deve fazer, quer ainda porque são meios que servem à edificação do próximo que as vê, e tudo isso não pode acontecer apenas com as práticas interiores. Portanto, que nenhum mundano ou crítico venha aqui a interferir, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar o que é exterior, que pode aí haver vaidade, que se deve manter escondida a própria devoção, etc. Eu respondo a eles com as palavras do meu divino mestre, abre aspas, brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus, fecha aspas. Não se devem praticar as ações e devoções exteriores para agradar os homens, faz notação Gregório Magno, para deles receber elogios, o que seria vaidade. Mas essas ações diante dos outros praticam-se unicamente com a intenção de agradar a Deus e dar-lhe glória, sem preocupação pelo desprezo ou louvor que nos possam advir dos outros. Mencionarei aqui resumidamente algumas dessas práticas exteriores. Chamo-as assim, não porque possam ser feitas sem devoção interior, mas porque tem algo de exterior, por isso se distingue das que são puramente interiores. 1. Consagração depois de exercícios espirituais. Parágrafo 227, primeira prática. Os que quiserem abraçar esta forma especial de devoção, que não está erigida em confraria, embora isso fosse desejável, depois de terem passado pelo menos 12 dias no esforço de se libertarem do espírito do mundo, veja a primeira parte desta preparação ao reino de Jesus Cristo. Dedicarão 3 semanas a encherem-se de Jesus Cristo por meio de Maria. Vejamos agora a ordem que poderão seguir. Parágrafo 228. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade a pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados e farão tudo em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar naquilo que escrevi sobre as nossas más inclinações. Poderão ainda aprofundar estes 3 pensamentos de São Bernardo, abre aspas, pensa naquilo que fosse, uma semente apodrecida, naquilo que és, um vaso de imundície, naquilo que serás, alimento dos vermes. Além disso, irão implorar a Nosso Senhor e ao Espírito Santo para que os ilumine, clamando, abre aspas, Senhor, que eu veja, fecha aspas, ou então, abre aspas, que eu me conheça a mim mesmo, fecha aspas, ou ainda, abre aspas, vem Espírito Santo, fecha aspas. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo com a oração que lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem, pedindo-lhe também esta grande graça, que deve ser o fundamento de todas as outras. Por isso, rezarão também todos os dias o Ave Maria Stella e a ladainha, em honra a Nossa Senhora. Encerramos assim o 22º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignion de Montfort, dizendo, abre aspas, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu, fecha aspas, as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho, ela é uma digna mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça. Muita gratidão por estar conosco até então, até breve.